Olá, pessoal de Geometria Analítica. Vamos conhecer aqui o sistema de coordenadas cartesiana. O objetivo do sistema de coordenadas cartesiana é associar cada ponto de um plano a um par ordenado, certo? Ou seja, eu vou escolher, pegando aí um ponto P, eu quero associar esse ponto P a um par ordenado na forma x e y, tá certo? Então, para isso, vamos escolher duas retas orientadas. Por conveniência, vamos colocar uma dessas retas horizontal e a outra vertical, como vemos aqui. Tá? Então, como uma é horizontal e a outra é vertical, então essas retas orientadas são perpendiculares. A reta horizontal, veja que ela tem sentido positivo da esquerda para a direita. E a reta vertical, ela tem sentido positivo de baixo para cima. Tá? Essas retas também é chamada de eixos, né? São os eixos orientados, tá bom? Além disso, elas também recebem um nomezinho, né? Então, o eixo horizontal, ela é conhecida também como eixo das abscissas ou, entre os matemáticos, né? Para quem estuda matemática, é o eixo x. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, ou também conhecido como o eixo y. Observem que esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões. Né? Então, essa região aqui nós chamamos de primeiro quadrante, essa região é o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E, além disso, a interseção dos eixos, né, do eixo x e do eixo y, é um ponto chamado de origem. E aí esse ponto é representado pela letra O. Bom? Então, conhecidos aqui os eixos, né? Desculpe. Então, conhecidos aqui os eixos, vamos ver como funciona, né? Como esse sistema é usado para associar um ponto P a um par ordenado x, y. Então, está aqui esse ponto P, que poderia estar em qualquer lugar do plano. Tá? Ele poderia estar em qualquer quadrante ou sobre os eixos, poderia ser o ponto O também, em qualquer lugar. Então, vamos colocar ele aqui em algum lugar do primeiro quadrante, mas aí ele poderia ser levado para qualquer lugar, tá certo? Então, para a gente identificar o par ordenado que deve ser associado a esse ponto P, a gente traça aqui uma reta perpendicular ao eixo x, passando pelo ponto P. A interseção entre essa reta e o eixo x será um ponto que chamaremos de PX, tá certo? Esse ponto PX, ele vai estar associado a um número, aonde esse número será o valor de x, que nós vamos chamar de primeira coordenada do ponto P. Aí agora, para achar a segunda coordenada, né, o y, a gente traça uma reta perpendicular ao eixo y passando por P, e aí a interseção entre essa reta e o eixo y vai ser o ponto PY. Né? E aí esse ponto PY também vai estar associado a um número, tá? Onde esse número, como já disse, vai ser o valor de y, né, que é a segunda coordenada do ponto P. Agora vamos ver como é que a gente localiza cada uma dessas coordenadas, tá? Então, para achar a primeira coordenada de P, ou seja, o valor de x, a gente vai traçar aqui um segmento orientado, que começa no ponto O e vai até o ponto PX. E para achar a segunda coordenada, a gente traça também um segmento orientado, né? Que vai do ponto O ao ponto PY. O comprimento desse segmento de O até PX, a gente diz que tem um comprimento A. E vamos representar por B o comprimento do ponto O a PY, tá certo? Então, o que é que acontece? O número que vai estar associado a PX vai ser esse número A, né? Se
a orientação de OPX for igual, né, ele tiver o mesmo sentido positivo do eixo X. Então ele vai estar aqui positivo. E o ponto PY vai estar associado ao número B positivo se o sentido de OPY for igual ao sentido positivo do eixo Y, tá certo? Então, no caso aqui do primeiro quadrante, o número que vai estar associado a PX vai ser A e o número que vai estar associado a PY vai ser B. Mas, por exemplo, se esse ponto PX estivesse no segundo quadrante, observe que o sentido de OPX é contrário ao sentido positivo do eixo X. Então, neste caso, o ponto PX estaria associado ao número menos A, ou seja, a primeira coordenada do ponto P seria o número menos A. E, no caso, a segunda coordenada continuaria sendo o número B positivo, porque o segmento orientado OPY tem o mesmo sentido positivo que o do eixo Y. Se esse ponto PXY estivesse no terceiro quadrante, vejam, o segmento OPX estaria com sentido contrário ao sentido positivo do eixo X. Então, no caso, o ponto PX estaria associado ao número menos A e o segmento orientado OPY teria sentido contrário ao sentido positivo do eixo Y. Então, o ponto PY ele estaria associado ao número menos B. Tá? Já se o ponto PX estivesse no quarto quadrante, veja que a primeira coordenada seria A, positivo, e a segunda coordenada seria menos B, ou seja, seria um número negativo, tá certo? Então, dessa forma, né, com esse sistema aqui que está sendo apresentado, vocês veem que se o ponto P estiver no primeiro quadrante, as duas coordenadas serão positivas. Se o ponto P estiver no segundo quadrante, a primeira coordenada é negativa e a segunda é positiva. Se P estiver no terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas. E se P estiver no quarto quadrante, a primeira coordenada é positiva e a segunda coordenada será negativa, certo? Então, para ficar ainda mais claro, vamos aí resolver alguns exemplos. Bom, vejamos agora o exemplo 1. Localize os pontos a seguir. Então, vocês estão vendo que são apresentados aqui 5 pontos e as coordenadas, na verdade, não são os pontos, né? Ele dá o nome dos pontos, que são representados aí com letras maiúsculas, e as coordenadas. E o sentido é esse, né? Sempre que a gente pede para localizar um ponto, tem que ser informada as coordenadas, ou seja, o par ordenado que está associado a esse ponto. E sempre que você pede um ponto, na verdade você quer saber quem é o par ordenado que está associado a esse ponto. Então, você conhecendo esse par ordenado, fica fácil saber quem é o ponto. Então, por exemplo, na letra A, eu quero localizar o ponto A que está associado ao par ordenado menos 1 e 2. Então, a primeira coordenada é menos 1 e a segunda coordenada é o 2. Ou seja, eu vou localizar o ponto que está associado ao número menos 1 no eixo X e depois eu vou localizar o ponto que está associado ao número menos 2, o ponto que está associado ao número 2 no eixo Y. Em seguida, vou traçar retas perpendiculares ao eixo X e ao eixo Y, passando por esses pontos que foram localizados e identificar a interseção deles. Vejam lá e vamos ver como é simples, tá? Então, primeiro vamos localizar o ponto que está associado ao número menos 1 no eixo X. Então, se é o número menos 1, quer dizer que é uma unidade que vai estar à esquerda da origem, né? Vocês se lembram que a origem é a interseção entre os eixos. Então, vai ser uma unidade à esquerda. Então, já temos aqui os eixos que já estão marcados, né? Os vários pontos aqui, né? A gente chama as escalas, né?
ou as coordenadas, né, são os eixos coordenados. Então vai ser uma unidade à esquerda. Então está aqui o número -1, já está marcado. Então vou marcar aqui esse ponto. E agora eu vou marcar o ponto que estará associado ao número -2 no eixo, ao número 2 no eixo Y. Então, o número 2, a partir da origem, é 2 unidades no sentido positivo do eixo Y. Então, vai ser 2 unidades para cima. Então, vai estar aqui o ponto 2. Agora, eu vou marcar uma reta perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto, né, do número -1. Então, está aqui a reta. E agora uma reta perpendicular ao eixo Y, passando aqui por esse ponto associado ao número 2. E a interseção dessas duas retas é o ponto A que eu estou procurando. Vou marcar aqui o ponto A. Bom, tá aí, nosso ponto A. Bom, agora vamos localizar o ponto B, né? O ponto B tem coordenadas 3 e -4. Então, a primeira coordenada é positiva e a segunda coordenada é negativa. Então, se a primeira coordenada é positiva e a segunda é negativa, significa dizer que o ponto B vai estar onde? No quarto quadrante. Então, vamos observar, vamos fazer isso agora, né? Então, vamos primeiro localizar o ponto do eixo X que estará associado ao número 3. Então, 3 é positivo. Então, a partir da origem, a gente vai percorrer 3 unidades no sentido positivo do eixo X e vai estar aqui o ponto 3. E agora vamos marcar o ponto -4, né, no eixo Y. Então, significa que como a segunda coordenada é negativa, né, é o -4, então a partir da origem, vamos percorrer 4 unidades no sentido contrário ao sentido positivo de Y, né, no sentido contrário do eixo Y, e marcar aqui o ponto associado ao -4. Em seguida, vamos agora traçar uma reta perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto 3. Traçar uma reta perpendicular ao eixo X, passando pelo número 3. E depois uma reta perpendicular ao eixo Y, passando pelo número -4. E aí, a interseção entre essas duas retas será o nosso ponto B, né? Vamos renomear aqui, ponto B. Bom, agora em seguida vamos localizar o ponto C. O ponto C, ele tem coordenadas 0 e 2, ou seja, a primeira coordenada é 0 e a segunda coordenada é 2. Então, sendo a primeira coordenada 0, significa dizer que a partir da origem ele nem vai para a direita e nem vai para a esquerda, né? Ou seja, quando a primeira coordenada é 0, significa que o ponto vai ser um ponto que vai estar sobre o eixo Y. Ou seja, esse ponto C é um ponto do eixo Y, tá certo? Então, a gente vai localizar o ponto C observando aqui a segunda coordenada, que é 2, né? Ou seja, a partir da origem, né? Já que ele não andou nem para a esquerda nem para a direita, né? Então, ele vai subir 2 unidades e vai estar aqui. Então, esse ponto aqui, que já estava marcado, é o nosso ponto C. Vamos marcar aqui ele um pouquinho maior. Tá? Ele é o nosso ponto C, que nós estávamos procurando, certo? Está aqui o ponto C. Está aqui o valor dele. Então, veja, todos os pontos que estão sobre o eixo Y, ele vai ter como primeira coordenada sempre o número 0. Agora, vejamos o que acontece com o ponto D, né? O ponto D tem coordenadas 4 e 0, ou seja, a primeira coordenada é 4 e a segunda coordenada é 0. Então, se a primeira coordenada é 4, né, positivo, então quer dizer que a partir da origem vamos percorrer o eixo X no sentido positivo, né, do eixo X, 4 unidades, e lá a gente marca o ponto que vai estar associado ao número 4. Está aqui esse ponto. E como a segunda coordenada é 0, quer dizer que a gente nem vai subir, nem vai descer, né? Ou seja,
Quando a segunda coordenada é 0, significa que esse ponto é um ponto do eixo x, tá? Em outras palavras, todos os pontos do eixo x têm como segunda coordenada o número 0. Então, esse ponto aqui que nós localizamos já é o nosso ponto D. Então, vamos marcar ele aqui, né? Igual aos outros. Marcar ele como D, né? Ponto D. Pronto. Tá aí, ponto D, apresentando aqui o valor dele, né? Com as coordenadas. Agora, vamos localizar o ponto E. O ponto E tem coordenadas 2 e menos 1, ou seja, a primeira coordenada é 2 e a segunda coordenada é menos 1. Então, quando a primeira coordenada é positiva e a segunda coordenada é negativa, a gente já sabe que ele vai estar onde? No quarto quadrante, né? Então, vamos localizar aqui o ponto associado ao número 2 no eixo x, que é a primeira coordenada, e depois vamos localizar o ponto associado ao menos 1 no eixo y, vai estar aqui. E agora é só traçar as retas perpendiculares ao eixo x e y, passando por esses pontos que nós localizamos, né? E aí a interseção dessas duas retas é o nosso ponto E. Opa, apareceu como G, vamos renomear aqui para E. Ponto E. Aqui nesse exemplo eu gostaria de fazer um destaque entre, né, com as coordenadas do ponto A e do ponto E, né? Vamos até marcar aqui, né, os dois pontos aqui com cores diferentes, marcar aqueles de vermelho. Então, veja o ponto A e o ponto E, eles têm os mesmos números representados nas suas coordenadas, só que em posições diferentes, né? O ponto A tem coordenadas menos 1 e 2 e o ponto E tem coordenadas 2 e menos 1. E veja que quando a gente troca as coordenadas a posição das coordenadas, os pontos também mudam de lugar, tá bom? Então, dessa forma aí, a gente pode mostrar, né, que cada par ordenado, ele representa um único ponto, né? Então, mesmo que você troque as posições das coordenadas, né, dos pares ordenados, você vê que a mudança de posição faz com que tenhamos um novo par ordenado e esse novo par ordenado vai estar representando outro ponto, certo? E pela construção que nós fizemos, vocês viram então que qualquer par ordenado que a gente apresenta, ele vai estar sempre associado a um único ponto. Bom, gente, por fim, esse sistema de coordenadas, né, que foi apresentado aqui, vocês viram que se a gente localiza um ponto P, e aí por esse ponto a gente consegue, né, associar a um par ordenado. E aí nós vimos na construção que esse ponto P vai estar associado a um único par ordenado, tá certo? O plano é conhecido, né, como plano coordenado, né, o plano alfa, onde a gente adota esse sistema. Os eixos, né, que é o eixo X e o eixo Y, eles também são chamados de eixos coordenados, tá certo? E aí tudo isso é o sistema coordenado. E aí essa relação do sistema de coordenados, né, entre o ponto e o par ordenado, é uma relação que a gente chama de relação bionívoca, ou seja, cada ponto vai estar associado a um único par ordenado. E cada par ordenado vai estar associado a um único ponto. E aí a prova disso aqui é o seguinte: digamos que esse ponto A, ele represente a primeira coordenada de um ponto P. E esse ponto B, ele representa a segunda coordenada desse ponto P, ou seja, o ponto P, ele vai ter coordenadas A e B. Então, eu vou mostrar a vocês que se você souber a coordenada, essa coordenada, né, esse par ordenado, ele vai estar associado a um único ponto, tá? Então, independente de onde esse ponto A, né, esse número A vai estar, se ele vai estar à direita ou à esquerda do eixo X, e o ponto B, se ele vai estar na parte de cima ou na parte de baixo de Y, né, ou seja, positivo ou negativo, independente, ele vai estar associado a um único ponto. Então, vamos traçar uma reta
perpendicular ao eixo X, passando por esse ponto A. E traçar uma reta perpendicular ao eixo Y, passando por B. Então vejam que a interseção dessas duas retas é um único ponto. E esse ponto é o nosso ponto P, que vai ter coordenadas AB. E se caso eu tiver esse ponto P e eu quiser achar as coordenadas desse ponto P, então eu faço o caminho inverso, né? Eu traço uma reta perpendicular ao eixo X passando por P e aí eu localizo A. Né? Essa reta perpendicular a X, ao eixo X, só vai passar por um único ponto de X, e uma reta perpendicular a Y passando por P vai intersectar Y em um único ponto, que vai ser o ponto B. Então, dessa forma eu mostro a vocês que é uma relação bionívoca, ou seja, cada ponto está associado a um único par ordenado e cada par ordenado está associado a um único ponto, certo? Valeu e vamos ver aí a próxima.